Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No primeiro texto, Uma Política Diferente, com Michele Bolsonaro. Na quinta parte, a esquerda quer implementar o homem novo, que assuma uma nova sexualidade e uma nova espiritualidade transcendente universal que seja compartilhada por todos. Quando uma pessoa apresenta a diferença que tem no sentido de sua fé, por exemplo, ela passa a ser atacada, ridicularizada. A esquerda é totalmente anticristã. A visão esquerdista revolucionária é de base materialista e ateia. Por isso, a esquerda tem as religiões como inimigas de seu projeto de poder e de controle social. Alas da esquerda até divulgam uma teologia feminista, segundo a qual a ideia bíblica de que o homem foi feito à imagem de Deus homem é que gera o machismo, o sexismo e o racismo. Chegam a ensinar que o assassinato de mulheres e a feminilização da pobreza, ou seja, o entendimento de que as mulheres são mais pobres do que os homens, decorre da perspectiva patriarcal judaico-cristã. Assim, a teologia feminista acusa a perspectiva judaico-cristã de trazer uma visão distorcida de Deus como sujeito masculino e branco. Também a acusa de trazer a visão de pecado e a visão de que o corpo das mulheres é imundo. A perspectiva esquerdista persegue a direita conservadora, disseminando a ideia de que a sociedade está cheia de relações autoritárias porque o discurso judaico-cristão pretendeu definir o que é certo ou errado. O que a esquerda quer mesmo é que apenas exerçamos o nosso direito de crença recolhidos em nossas casas e não na esfera pública. Mas as expressões e acusações da esquerda na arena política não têm que nos fazer calar. Nós, os cristãos, sabemos o que queremos, sabemos qual é o nosso chamado e levaremos adiante a nossa missão fortalecendo os princípios do amor a Deus e ao próximo, não apenas por palavras, mas por meio de nossas ações voluntárias e solidárias. A esquerda tem grande interesse em abafar os princípios e valores cristãos da esfera política. Os esquerdistas nos acusam de que estamos misturando igreja e Estado quando fazemos uma oração pública, ou quando citamos um trecho das Escrituras Sagradas, ou quando temos um crucifixo em salas de instituições públicas, ou quando compomos bancadas evangélicas ou católicas. O que fazemos na esfera política não é atuar politicamente em nome de Deus, mas trata-se de pautar os nossos posicionamentos e ações segundo os princípios de Deus à luz de sua palavra. Eu tenho clareza de que o Estado brasileiro é laico, mas ele não tem que ser um Estado obrigatoriamente ateu e nem um Estado perseguidor das religiões, porque o verdadeiro conhecimento de Deus dá dignidade às pessoas. Sei que a Câmara e o Senado não são igrejas, mas não podemos esquecer que nos fóruns políticos acontecem disputas importantíssimas das quais precisamos participar, porque todas as ideias têm o direito de se fazer representar. Por isso, o povo elege aqueles que o representam. No entanto, a impressão que temos atualmente é a de que existem forças orquestradas para que tudo que traz o nome de Deus seja rejeitado e ridicularizado. Assim, fazer política nesses tempos pós-modernos é estar na linha de frente de disputas filosóficas, mas também espirituais. Infelizmente, por muito tempo, algumas igrejas entenderam que a política era suja demais e que nelas não se podia entrar. Para não se desviar, os cristãos acreditaram nessa ideia falsa e muitas igrejas foram silenciadas. Falhamos em nos posicionar como deveríamos e agora estamos abismados com as ações arbitrárias e arrogantes que têm saído das mãos de pessoas injustas que se perpetuam no poder. E se não nos posicionarmos rápida, organizada e eficientemente, o mal vai crescer, a liberdade vai sumir e valores perniciosos serão impostos à sociedade sob a força de leis. Já estamos nos deparando com leis e também com programas e sistemas que censuram parlamentares que prendem pessoas inocentes que agridem nossos princípios e valores e que tentam jogar nossos filhos contra nós.
e contra a fé, se não ajudarmos homens e mulheres de bem e de fé a chegarem nos postos de poder, a crise dos valores morais que já estamos assistindo transformará a sociedade em um caos. Precisamos de políticos melhores e de leis melhores. É tempo de mulheres e homens de direita, cristãos, conservadores, colaborarem para a edificação da nação. É tempo de mulheres ocuparem cargos políticos e funções importantes de governadoras, senadoras, deputadas, prefeitas, de reitoras, de diretoras de instituições, de líderes, órgãos públicos, de influenciadoras digitais, sem fundamentalismos, mas com fundamento. Não podemos achar que a nossa militância é apenas espiritual. Precisamos também assumir um protagonismo social para lutar contra aquilo que agride o coração de Deus e faz o povo sofrer. A injustiça, os abusos, o roubo, a mentira, a corrupção, a miséria, a pobreza, a ruína e a opressão. Chegou o tempo de abrirmos os olhos e de entendermos que, como cidadãos, temos que aceitar a política e desenvolver nosso papel fundamental nela. Porque quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2a. Queremos atuar na política não porque pretendemos impor nossas visões religiosas, mas porque queremos pautar nossos atos políticos e de voluntariado nos princípios eternos, pois infelizmente o que estamos vendo é que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, verdade sumiu. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Isaías 59, 14, 15. Olha, gente, me lembrou aqui uma questão, quando se trata de religião, é um tanto quanto... Eu falei que não ia ser fácil fazer os vídeos porque são assuntos polêmicos, né? É polêmico falar de religião. Não tem como, porque historicamente, né, a religião ela já teve momentos junto com a política, momentos que se separou da política, pessoas que faziam parte de determinadas religiões desvirtuaram a religião, que o seu fundamento é religar o ser humano a Deus. Só que se a gente está se religando a Deus, significa que nós temos que andar de acordo com os preceitos de Deus. E isso em todos os setores da nossa vida, inclusive na política. Não tem como a gente realmente desvincular a religião da política. O que não pode ocorrer é utilizar a religião para fazer uma política que depois eu não vou assumir a base dessa religião, né? Então, tá lá que eu tenho que fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu faço uma campanha baseada nessa tarja aí. Eu escrevo lá na minha campanha. Eu, Patrícia, me coloco à disposição do povo para fazer o bem ao próximo como eu gostaria que fizesse comigo. Aí chegar lá no cumprimento do meu dever enquanto política, eu ganhei as eleições, eu começo a ganhar dinheiro à torto e direito e dane-se o povo. Eu estou fazendo ao povo o que eu gostaria que fizesse comigo? Não, né? Estou fazendo para mim o que eu gostaria que fizesse para mim. Egoísmo puro. Isso não pode acontecer. Mas tem uma frase bíblica que fala: maldito o homem que acredita no homem, né? Então, é muito complicado, é um território bem perigoso quando você acentua a necessidade de unir religião com política. Eu tenho a minha religião, eu sou espírita. Aí tem pessoas que por preconceito, por medo do preconceito, falam: eu sou espírita, mas sou cristã. Eu não preciso ficar explicando que eu sou cristã, porque o espírita é cristão, ele tenta seguir Jesus. Não é que ele segue, ele tenta. Nós temos a consciência de que não é fácil seguir o mestre. Dentro dos preceitos da doutrina espírita, dentro do evangelho de Jesus, nós temos os discernimentos, aquilo que nós podemos seguir, né, como preceitos corretos para um desenvolvimento espiritual, um amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Dentro desses preceitos, a gente vai buscar um posicionamento político que se assemelhe a esses preceitos. Por exemplo, a questão do aborto. O espírita não acredita em morte. Ele acredita que a vida e o desencarne
só pertence a Deus, só Ele que pode dar vida e só Deus pode tirar a vida do encarnado, porque o nosso espírito é eterno. Nosso espírito, ele vai ser constante. Não existe fim, morte para o espírito, só existe do corpo. Então, nós espíritas, sabendo que o espírito não morre, se eu abortar, eu aborto um corpo. O espírito vai sobreviver. O que vai acontecer com esse espírito sobrevivendo a um massacre? Porque o cara tá lá preso no útero da mãe, enfiando agulha nele, enfiando equipamento, cortando ele em pedacinho a sua carne, e o espírito tá ali, tá vivo, tá vendo tudo aquilo. O que vai acontecer com esse espírito? Vai se revoltar, geralmente se revolta. Quem é que não se revoltaria? Você tá com o teu corpo sendo mutilado ali e você tá vendo isso. Porque o espírito vê, ele sente toda a dor do que é causado durante o aborto. Um comprimido que esfacela todas suas células que estavam sendo ali construídas. Tudo o que você fizer para um bebê no útero, ele sente carinho, amor e também agressão. Então, nós espíritas não acreditamos em aborto. Não aceitamos o aborto, porque isso é fazer aquele espírito sofrer. Ah, não, mas ele é princípio de vida, não sente nada. Sente sim. Nós espíritas temos a certeza disso. Comunicação em centro espírita de pessoas que foram abortadas e estão revoltadas no plano espiritual e que sofrem no plano espiritual devido a uma atitude como essa, tá assim, ó. Então, dentro do preceito de que nós não aceitamos o aborto, nós vamos entrar no quesito política. Qual político defende aborto? Qual político não defende o aborto? Aquele que não quer o aborto é o que o espírita vai seguir. Ele vai estar se unindo àquele político que defende a ideia do espírita. Então, isso tem que acontecer. O seu político, ele tem que defender a sua ideia. E mesmo que seja uma ideia religiosa. Não pode ser utilizado a política, volto a repetir, para conduzir cabeças, como aconteceu na Idade Média, né? A igreja se juntou ao Estado, se juntou à segurança, né? O militarismo da época, e com esse elo de Estado e segurança, ela se fortificou e começou a controlar o povo. Ou vocês fazem aquilo que eu quero, ou vocês vão para a fogueira. São hereges e a Santa Inquisição vai acabar com todos esses que estão do lado do diabo. Amedrontar as pessoas por uma questão religiosa com a força política da união entre Estado e Igreja. Isso jamais pode voltar a acontecer. A gente conhece a história, a gente já sabe como é que foi, e a gente tem que impedir o máximo que isso aconteça. Não podemos votar numa força dessa, porque essa força realmente vai se voltar contra nós. Mas nós podemos ter políticos que vão lá e representem as nossas ideias. Então, partindo do princípio de que eu não aceito o aborto, eu sou da direita, que a direita não aceita aborto. A esquerda quer que seja aprovado o aborto. Porque meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de querer ou não nascer um filho. Ué, você tem direito no teu corpo, beleza. Mas e o corpo dessa criança? Você tem direito ao corpo dessa criança? Eu acabei de ler no outro canal este livrinho aqui. A Vida é Sonho. Aqui tem o Segismundo, que é um príncipe. Na época, quando foi feita a peça de teatro, foi feita pela Regina Duarte. Segismundo é um príncipe que foi trancado numa torre, porque quando ele nasceu, a mãe dele morreu no parto. E o pai, por crenças, por preconceito, por superstição, foi levado a acreditar que já que o Segismundo matou a mãe na hora de nascer, ele também ia matar o povo todo se ele se tornasse príncipe. Então, trancaram o Segismundo numa torre. E ali ele ficou, pelo simples fato de você acreditar em crendices, superstições, mas não dando condições para ele mostrar se ele realmente ia ser um bom príncipe ou não. Não deram condições dele utilizar o seu livre-arbítrio, dele mostrar quem ele é. Nós temos essas condições
Nós temos ainda essa liberdade de mostrar quem nós somos. Ainda que esteja sendo cerceada, está sendo contida, mas a gente ainda tem um pouco disso, de mostrar quem somos. O político, ele vai na televisão, ele faz a propaganda dele mostrando aquilo que ele quer fazer, que ele é capaz, das mudanças que ele quer concretizar. E cabe aos eleitores votar se aceita ou não. Mas a gente pode chegar nesse contexto, se a gente deixar os ideais da esquerda, eles vão isolando a igreja, eles vão isolando as religiões, eles vão tirando tudo aquilo que eles acham que enrijece as pessoas, né? Com esse discurso de que religião enrijece pessoas, trancafia pessoas, que as pessoas têm que ser libertas, fazer o que quer, sem moldes religiosos. Ora, gente, se não fosse as religiões, seja elas quais forem, o mundo realmente seria um verdadeiro abismo. Porque o mínimo de regra é ditado, sim, pelas religiões, porque tem as falas, né, dos apóstolos que vêm lá e diz, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então nós temos algumas coisas que são limitadas, restritas, por conta de princípio e valor, que às vezes é ditado pela própria religião, que é ditado por pessoas que conviveram com Cristo, os evangelhos. Então, são algo que faz com que prospere a sociedade. São regras de boas convivências, de respeito, de paz, de harmonia, de perdão, de você entender, ter empatia pelo próximo. São valores. As religiões, em geral, elas desenvolvem valores, princípios. Se eu acabo com a religião, se eu excluo elas da política, se eu consigo tirar a mulher como base da família, que está ali, tem aquele ímpeto de ser a mãe da casa, né? De cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar do filho, de ter a sua feminilidade garantida, de ser protegida pelo seu marido, pelo seu esposo, de ter o convívio familiar, sem que isso seja algo ultrapassado. Então, se eu tiro essas bases, eu fragilizo a estrutura de uma sociedade. Deixo cada um à mercê de si. E à mercê de si, geralmente a gente não tem o discernimento. A gente se torna selvagem, como eu já falei de uma outra vez. Então, é necessário que a gente entenda a posição política, se representa ou não os nossos ideais. O que nós estamos vendo aí é uma política que não representa grande parte dos ideais da sociedade, mas que de uma forma ou outra estão se infiltrando, seja pela educação, seja pela cultura, levando ideias que eles dizem novas, transformadoras, que iludem a cabeça daqueles que estão chegando, principalmente os jovens, onde acaba criando atritos entre pais e filhos, porque fica, na minha época era de tal jeito, hoje a época é outra. Não, a época é a mesma. Pai é pai, filho é filho. Continua a mesma coisa. A época é outra, não. As ideias que estão sendo infiltradas é que estão gerando esses conflitos. O que nós não podemos deixar é que essas ideias se propaguem. Então, para isso, é necessário uma força atuante. Eu não posso ficar vendo tudo isso acontecer e falar, é natural, deixa, uma hora vai amadurecer, uma hora tudo isso muda. Não, eu tenho que ser atuante, eu tenho que fazer mudar. E para fazer mudar, eu tenho que entrar nos grupos, né? Que nem ela falou aqui, eu tenho que me destacar, nem que seja como tagarela na internet lá, como uma pessoa que dá a sua opinião. Eu também tenho que me movimentar. Né? Ficar dentro de casa, fechada, assistindo novela o dia inteiro e falando esse mundo precisa mudar, não vai adiantar. Eu tenho que entrar na rede social, eu também tenho que dar minha opinião. E alguém vai ouvir minha opinião e vai repassar. E vai acreditar, e vai pegar a ideia e vai crescer com ela. Por isso que hoje na internet tem
tanta, né, pessoas que ficam dando pitaco, porque é o meio que nós encontramos de colocar ideias, de distribuir essas ideias, aqueles que o solo é fértil produz, cresce, aquele que o solo é estéril cai a semente, não produz nada, mas a semente está lá. É importante a gente se movimentar. Então, nesse texto, uma nova política, como a Michelle colocou, ela quer uma política diferente, né? Ela quer que a gente acorde para não deixar esse lado esquerdista crescer, porque é o que nós estamos deixando. Eu vi um policial amigo meu, lógico, da direita, ele falou assim: Patrícia, minha filha tem 10 anos. Eu fui numa exposição que a escola dela fez, escola particular. A escola dela fez uma exposição sobre família. E se você vê os cartazes que estavam na parede, você fica horrorizado. Porque eram cartazes de todos os tipos que vocês podem imaginar que eles criaram como família. As crianças de 10 anos, 9 anos, tendo acesso àquilo, é uma construção de caráter, de personalidade, é uma construção de vida. E ali estava todos os tipos que vocês podem imaginar. Inclusive esses mais modernos, trisal, homem com homem, mais uma mulher no meio, ou então 2 mulheres e um homem, sabe? Coisas da época da caverna. Na época da caverna era assim, não existia uma família, marido, mulher e filho. O cara dava os 5 minutos nele, ele pegava uma outra mulher, estuprava e tinha filho com aquela mulher e tinha filho com outra. Eles não tinham nem noção do que estavam fazendo, porque era só selvageria. E nós estamos abrindo um campo para que isso aconteça. Você vê pessoas que a vida inteira tiveram lá um casamento, né, marido, mulher, filhos, os filhos agora criados, o cara larga a mulher, eu gosto de homem. Aí uma mulher que a vida toda teve seus filhos, sua família, agora eu gosto de mulher. Tudo bem, mudar de ideia, livre-arbítrio, fazer o quê? Cada um faz o que quer da tua vida. Mas nunca se viu tantas mudanças nesse sentido como agora. Porque agora eu posso. E por que antes eu não podia? Porque a religião me sufocava. Não. Princípios e valores. Eu fui evangelizadora espírita. Eu via alunos na minha sala de aula, na evangelização, que o espírito era feminino no corpo masculino. Aquela criança era um homossexual desde pequeno, porque ele não conseguia controlar esse lado feminino que estava no seu espírito. Então, ele aflorava. Aos 7, 8 anos de idade, você via aquela feminilidade no corpo masculino. Isso daí, sem problema. O espírito não vai conseguir, ele vai ser homossexual já desde pequeno, dando notícia. Olha, eu não consigo dominar meu corpo. Eu sou, por dentro, ainda um espírito feminino. Mas lá na frente, você já casou, você já teve toda uma estrutura familiar onde você era o homem, o provedor da tua casa, e de repente você já não é mais nada disso? Essas mudanças pode acontecer? Pode. Mas, para nós espíritas, é falta do domínio, falta da coragem daquele espírito de seguir em frente com aquela missão que lhe foi dada. Se você é uma mulher, você tem que agir como mulher. O seu lado sexual não diz respeito a ninguém. Se você quer outra mulher, o problema é seu. Isso daí não vai interferir na sociedade, isso aí não vai interferir com ninguém. Isso aí é uma escolha, ou é um sentimento, é algo forte dentro de você, é seu, é íntimo. O que não dá é para a gente ficar vendo isso dentro das escolas com criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ou mesmo os adolescentes, colocando garganta abaixo que você tem o direito de ser quem você é. Eles ainda não são nada ali, né? Tem lugares, no Paraná, se eu não me engano, foi decretado uma lei, ou um projeto de lei, não sei, onde a criança pode mudar de nome, ela pode ter o nome social, criança. Como que uma criança vai determinar? Olha, eu não gosto de João, eu sou Maria.
Está chegando a um ponto que é insustentável. Eu vejo uma moça, eu não lembro o nome dela agora. Você olha, é uma moça. E ela fala, eu sou homem, eu sou travesti. Né? E olha, você olha, você não tem dúvida nenhuma de ser uma mulher. Muito bonita, fala muito bem, muito educada. Eu tô vendo uma mulher. Eu vou tratar como mulher. Outras pessoas que não sabem, que ela não conhece ela, vai falar, é mulher. Então você trata como mulher. Você vai achar estranho ela entrar num banheiro de homem. Mas ela mesma diz, eu tenho um órgão masculino. Eu tenho que entrar para fazer o meu xixi no banheiro onde tem um órgão masculino. Eu tenho que respeitar as mulheres. Fica constrangedor para os homens receber uma mulher bonita daquela dentro do banheiro, né? Eu falo assim, nossa, mas essa mulher errou. Porque olha para ela, é mulher. Mas a consciência dela diz, eu sou homem. Eu tenho que entrar no lugar de homem. Tem uma outra que ela não é tão bonita, tão viçosa, e você vê pela característica que é um travesti, e as pessoas perguntam, esse vídeo roda na internet direto, e as pessoas perguntam para ela assim, como é que eu te chamo? Por ela ou por ele? Aí, esse eu já consigo olhar como homem. Aí ele fala, para mim, eu sou bem resolvida. Para mim, eu me fantasio de mulher. Por fora, eu tento passar uma imagem de mulher, mas eu sou homem. Eu me sinto bem dessa forma, como mulher. Mas para mim não interessa como você me vê. Você pode me chamar por ele ou ela, como você se sentir bem para isso. Porque eu sou bem resolvida. E eu acho o máximo a fala dessa pessoa, porque é muito coerente. Ele não está ali para confundir a mente de ninguém. Se você está me enxergando como ele, me chama como ele. Se você está me enxergando como ela, você me chama por ela. Agora, duro é a militância, né? Não, você tem que engolir. Meu nome é Maria, mesmo eu sendo João, e você vai ter que me engolir, você vai ter que aceitar. Você está dentro de um banheiro feminino, aí chega um cara e entra no banheiro feminino. E eu pelo menos, eu tenho aquela coisa, eu vou no médico ginecologista, mas eu sempre me incomoda o fato de ser um homem, por mais que tenha ética e tudo mais, eu não me sinto bem, totalmente bem, na frente de um médico ginecologista. Eu prefiro uma médica, onde eu vou me sentir mais, né? Ela tem o que eu tenho, é uma coisa da cabeça da gente. Eu sei que ética é ética, independente se seja homem ou mulher, a gente espera de um médico, um profissional, a ética. Mas eu me sinto melhor, mais confortável diante de uma mulher. Isso são pensamentos, é muito individual, né? É muito pessoal. Tem lugar para todo mundo no sol. E a gente não precisa impor o meu espaço no espaço do outro. E essa política diferente que a Michelle está propondo aqui, na verdade, é algo que já aconteceu na nossa sociedade e que deu certo. Ela não está propondo nada fenomenal, diferente, transformador. Ela está propondo algo que já deu certo, mas que ao longo do tempo a gente foi deixando para lá, que a gente não foi valorizando. E tudo que a gente não valoriza, a gente perde. E nós estamos perdendo o espaço para coisas fúteis, discutindo coisas que não faz o menor sentido discutir, perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque dentro da política se perde dinheiro, cada encontro de deputados, senadores, para ficar debatendo se fulano tem direito a ser chamado de ele ou ela, sendo que a sociedade precisa de educação, saúde, segurança. Pelo menos nesses pilares a gente sempre está precisando, a gente sempre está em déficit. A população cresce, não tem escola suficiente, não tem creche suficiente, não tem uma política, né, de segurança pública que realmente previna as questões de segurança. A gente só tem para conter, e olhe lá. Tanto é que o crime organizado se proliferou, está dentro, inclusive, da própria política. Aqui na nossa cidade, Itaquá, agora foi descoberto, agora,
né, depois de quase 4 anos, foi descoberto um vereador que o cara arrombava carro. Foi pego em flagrante. E ele é vereador da cidade, ganhando 18 mil reais por mês. Ladrão. Para vocês terem uma ideia, um ladrão. Agora imagine então esses grupos mais bem elaborados, né? PCC, Comando Vermelho e tudo mais. O que não deve estar infiltrado por aí afora? E quem é que deixou se infiltrar? A sociedade, que fica naquela, deixa pra lá, vou votar em qualquer um. Tem um palhaço que quando ele foi votado aí, que ele ganhou as eleições, ele falou assim, gente, eu entrei brincando e eu ganhei. Nem ele acreditava que tinha ganhado. Ele falou que entrou só pra ver. Ele não acreditava que ele ia ganhar. E ele ganhou. Um palhaço. Pessoas que a gente fala assim, pra mim tanto faz. Vou votar nesse aqui pra ver o que vai dar. E deu. Tá dando. Vamos lá. Nós precisamos resgatar os princípios e valores. Trazer eles de volta para a família, fortificando, estruturando nossa família, unindo as pessoas, trazendo o bem comum como prioridade, respeito, zelo, empatia, né? Cada qual no seu devido lugar, sem ter que ficar invadindo o espaço do outro, tentando provar para o outro que eu sou melhor do que ele, que eu tenho mais direito do que ele. Essas brigas estão levando a gente para o fundo do abismo. A nossa sociedade está perdendo demais com isso. E quanto mais a gente se enfraquece, mais a gente dá poder para quem está fazendo tudo contra nós mesmos.